Só um pouco. Pode começar, professor. Pode começar. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Prestem bastante atenção. Essa aula hoje talvez é muito importante, talvez a mais de todas, porque aqui dá os conceitos básicos, aquilo que você basicamente deve entender para poder compreender melhor a astronomia. Ontem, né, o asteroide Bennu foi visitado pela nave Osiris-Rex. Ele é um asteroide que fica lá no cinturão de asteroides, distante daqui mais de uma unidade astronômica, né? Que é meio caminho entre Marte e Júpiter, portanto, bem mais de uma unidade astronômica. Depois nós vamos ver o que é unidade astronômica e tudo mais. Tem 2,5 unidades astronômicas, na verdade, de distância. Ou seja, 400 milhões de quilômetros. E uma nave viajou 4 meses, chegou lá. A Osiris-Rex pousou ontem com sucesso. Esse Bennu, ele tem um asteroide com uns 500 metros de diâmetro e ele é totalmente carbonetado, ou seja, ele está muito tempo sendo queimado na sua órbita pelo Sol e ele é quase que carbono puro e ele é muito interessante porque ele tem a idade da formação do Sistema Solar. Então, de agrupamentos de asteroides como esse que nasceram os planetas, inclusive a Terra. Está sendo trazido material. Essa Osiris-Rex é uma nave pequena que foi, ontem ela pousou no solo, recolheu o material e já imediatamente voltou. Em 4 meses deve estar de volta aqui, vai ter um pouso em lugar específico. E aí vai se analisar esse material, que é um material assim pré-histórico do Sistema Solar. Então, por isso é muito interessante essa notícia que ontem foi amplamente divulgada. Não sei se na imprensa normal não vi nada. Eu também não assisto muito televisão, então não posso dizer muita coisa. Isso é um bom assunto para uma prova da OBA, porque ele envolve a formação do Sistema Solar, o que são os asteroides, o que tem nos asteroides e até astronautas. Quando a gente olha para o céu à noite, em certos lugares, especialmente nos lugares mais escuros, aqui como esse dessa foto, a gente percebe miríades de estrelas, esses pontinhos todos que são estrelas, sóis, né? E também é uma barra muito grande, assim, escura e com um fulgor no fundo. E o que será isso, né? Os antigos, as primeiras ideias é que era a costura do céu, o céu era costurado, aí era a costura do céu. Né? As ideias mais absurdas, hoje nós sabemos que se trata da Via Láctea, né? Ou seja, nós estamos localizados aqui, ó, mais ou menos 26 mil anos-luz de distância do centro, e quando a gente olha para lá, como nós estamos no mesmo plano, a gente enxerga isso. Essas estrelas estão aqui muito próximas de nós. São estrelas que estão aqui, ó, entre nós e o centro. Estão aqui por essa região aqui, para cima e para baixo. As que estão aqui, ó, são o que nós vemos aqui. Ó. Lá é o centro da nossa galáxia. Mais ou menos aqui, assim, é o centro da nossa galáxia. Metade para um lado e metade para o outro. E nós estamos aqui na periferia da galáxia. Nós moramos aqui, ó, na periferia da galáxia. Não é lá onde tem muitas estrelas próximas umas das outras. Aqui não. Aqui as estrelas estão mais afastadas umas das outras. Por isso foi possível que nascesse uma estrela única, que é raridade. A maioria das estrelas nascem em bandos, né? Com muitos irmãos e irmãs, né? Mas o nosso sistema solar é um filho único. Ele se desgarrou das suas binárias, das suas componentes irmãs. Ele nasceu junto com um bando, é claro, dentro de uma nuvem daquela, mas ele se desgarrou. As estrelas, as galáxias são, então, os locais onde nós temos estrelas, gás, poeira. Claro, as estrelas carregam planetas, asteroides, cometas, planetas anões, planetas gasosos, planetas terrestres. Toda essa gama de objetos que cada estrela carrega, e todas elas carregam, pelo menos uma desses apêndices, né? E a nossa Via Láctea tem aproximadamente esse formato aí, uma espiral barrada, se chama esse formato,
ligeiramente barrada, ela tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, são 9 zeros, está vendo? São 9 casas decimais, 3, 3, 6, 9 após o 200, né? Então, 200 bilhões, como nós dizemos em português e em inglês, né? Em inglês dos Estados Unidos, em inglês da Inglaterra, esse aqui é o trilhão, tá? Não é o bilhão. O bilhão do inglês da Inglaterra, o 200 seria aqui, né? Que para nós é milhão, para eles é bilhão e assim por diante, né? O bilhão para eles não é isso aqui, isso aqui é 1,000 millions, 2,000 millions para os ingleses, para os americanos é bilhão. Para nós brasileiros que seguimos os americanos é bilhão, mas para os ingleses não. Os ingleses é 2,000 millions, é 2.000 milhões, ok? Então, tem que 200,000 millions, 200 mil milhões. Então, tem que cuidar quando a gente vê esses canais Discovery e outro, qualquer coisa da BBC, eles traduzem errado, porque eles traduzem o bilhão como se fosse o bilhão americano. Ou seja, eles comem 3 zeros na brincadeira, sempre. Então, tem que ter cuidado nas versões do Discovery, né? Quando o programa da BBC ou quando o programa do Smithsonian americano. Então, há uma diferença de sistema numérico, ok? Eu estou falando em português, então é 200 bi. Para nós, isso é pi, ok? As estrelas que vivem dentro dessas galáxias, elas têm. Nós vamos falar um pouco sobre elas mais tarde, não hoje ainda, mas. De qualquer forma, isso aqui, a sequência principal, é o lugar onde as estrelas vivem a sua maior parte da vida, queimando hidrogênio e hélio, né? Elas se formam a partir de uma nuvem daquela nuvem ela vai se estabilizar com uma massa determinada, como é o caso do nosso Sol aqui na posição 1, né? Depois de um tempo longo, no caso do Sol, como estrela estável, que é o caso agora, aproximadamente aí 10, 12 bilhões de anos, a metade quase praticamente já se foi. Depois dessa outra metade de tempo, ela vai se tornar uma gigante vermelha, porque o hélio vai substituir o hidrogênio no núcleo e vai gerar carbono e vai exigir mais temperatura, mais calor, vai inflar a estrela, a pressão da reação no núcleo vai ser maior do que a gravidade, ela incha e se torna uma gigante vermelha, depois ela perde aquelas camadas externas, por distância do centro gravitacional, e se torna uma anã branca. Isso, então, é a vida da estrela-Sol. Por enquanto, nós estamos aqui na sequência principal, a metade da nossa vida como estrela já foi, a outra metade ainda virá. É interessante notar que as estrelas, quanto menores, que é o caso do Sol, de 1 para baixo, ou, aliás, de 1,5 para baixo, 2 para baixo, 2,44 para baixo, vivem longos tempos. As estrelas muito massivas, muito grandes aqui, vivem tempos muito curtos, porque as reações são muito rápidas, porque a área é muito grande, o volume é muito grande, as temperaturas e as pressões são muito grandes, e rapidamente elas viram supergigantes, e rapidamente elas explodem. E aí nós sabemos que não vão gerar a nebulosa planetária, como é o caso de uma estrela como o Sol. Essa aqui é uma estrela do tamanho do Sol, cujo final da vida se tornou anã branca, e a matéria que compunha a esfera já distante do centro vermelha acaba se soltando e sendo dispersa pelo universo e vai compor aquelas manchas que aparecem na galáxia, que não são nada mais do que hidrogênio, a maior parte dele. Hidrogênio e outros materiais que compunham a estrela e os planetas de sua volta, né? O ferro, o níquel, tudo que tinha por ali vai ser deletado em forma de nuvem. E vai sobrar o núcleo da estrela, só o núcleo, que vai ser extremamente quente e branco, de tão quente. Né? E é uma anã branca que vai viver, não se sabe quanto tempo, mas se acha que as anãs brancas têm uma vida quase infinita, se comparar com o Sol. Né? Seriam trilhões de anos para ela perder a temperatura, porque ela está isolada. Ela não tem ninguém orbitando, não há. Ela não precisa agir na conservação do momento angular, ela não perde energia, não tem ninguém girando em volta dela, ela não está segurando ninguém, não tem mais nada. Ela fica ali, naquele calor,
que chama anã branca, pode ser extremamente branca, né? Quente e inerte, praticamente. Esse é o destino do Sol, até se apagar. Levará provavelmente trilhões de anos. Só um minuto, desculpa. Alô? Eu não posso falar agora, estou dando aula na internet. É gente querendo vender coisa. Então, as estrelas têm uma fase de formação, né? Quando estão saindo do berço estelar, que é feito por aquele material que ela mesma despejou na galáxia, e algumas, como são pequenas, por exemplo, do tamanho do Sol, vai acontecer isso aqui, ó. Uma estrela que nem o Sol vai virar uma gigante vermelha, nebulosa planetária, depois uma anã branca, e o material que a formava vai para o berçário estelar, né? Algumas muito maiores podem gerar estrelas de nêutrons também, largando o material em uma explosão espetacular, diferente do Sol. Aqui uma explosão, no Sol não é, né? Elas aqui passam por variáveis cefeidas, algumas são tão poderosas que viram buracos negros, né? E assim por diante. Mas todas elas acabam alimentando o berçário estelar e delas nascerão novas estrelas. Tá? Algumas são tão pequenas, por exemplo, as estrelas anãs marrons, que continuarão anãs marrons, elas nunca entram na sequência principal, elas serão estrelas inertes, praticamente, com baixa taxa de energia. Né? E as estrelas médias vão também dar anãs brancas. O caso do Sol é esse aqui, nós vamos virar uma anã branca. Né? Nos casos das maiores, eu tenho dois tipos de supernova, um A e a 2, ambas devem gerar estrelas de nêutrons e também buracos negros. Então, essa é a origem da nossa estrela, do nosso sistema solar, né? De tudo que nós conhecemos. Então, uma nuvem que fica girando na galáxia se concentra, começa a concentrar o material no centro, nasce a estrela pelo acúmulo de material, pressão e temperatura, e a estrela nasce e faz nascer uma série de planetas ao seu redor. A importância desse asteroide que foi visitado ontem é porque esse material aqui, ele é um material que é descendente direto desse estágio aqui. O estágio em que começa a se acumular o material para formar os planetas. Então, a importância dessa viagem ontem é descobrir as características que formaram o nosso próprio planeta. E além dos outros 3 terrestres, né? Aqueles que têm crosta. Né? Esses aqui são os jovianos, né? Os que têm gás. Né? Aqui não aparece o anão Plutão, não aparece nessa figura, mas aparece um cometa aqui, o de Halley, aparecendo aqui, dando uma voltinha lá perto do Sol e voltando. Né? Então, isso posto, nós já sabemos a origem da nossa estrela, do nosso planeta e dos planetas que compõem o sistema solar. Olha, como é mais ou menos um plano, né? Porque era um disco, né, de rotação, e mais ou menos um plano mais ou menos, porque não é bem plano, existem ângulos, diversos ângulos agora, é onde nós estamos inseridos. Quer dizer, tudo que nós olharmos daqui da Terra vai sempre aparecer numa determinada posição. Isso a gente tem que começar a compreender. Os planetas vão aparecer sempre numa mesma faixa, porque estão numa mesma faixa, estão no mesmo disco. Um pouco para cima, um pouco para baixo, um mais para o lado, outro para o outro, mas é um lugar do céu em que eles estarão. Se não estiverem ali, não serão planetas. Enquanto a maioria das estrelas é fixa, ou seja, não muda de lugar uma em relação à outra, esses plananectas, ou estrelas errantes do grego, né, ficam passeando entre as constelações. Qual a dúvida que nós temos até agora, Roberta? Pergunta aí, se alguém tem dúvida. Vamos ver se alguém tem dúvida. Acho que no chat não. Não, professor, por enquanto está indo tudo certo, né? Então, não tem nenhuma dúvida. Professor. Marco Antônio. Fala, Marco Antônio. Tem algum planeta, alguma coisa que não tem nada perto, tipo um planeta sem Sol? Eu entendi a pergunta, se tem alguma coisa nada perto de um planeta.
Se tem um planeta que não tem Sol, que não tem nada perto. Um planeta perdido entre as estrelas? É possível. Não se encontrou jamais. Mas é possível, porque na morte de uma estrela, dependendo da posição do planeta, por exemplo, um planeta anão aqui do nosso sistema solar, quando a estrela Sol virar gigante vermelho, ela vai crescer até a órbita de Marte. Ela deve expulsar os gasosos para fora, mas aí ela vai perder força e os gasosos vão desaparecer. Mas algum dos seus satélites ou algum corpo mais distante pode ser que sobreviva a esse momento. Os planetas interiores não vão sobreviver à morte da estrela. Mas os que estão muito longe, tipo planetas anões, tipo Eris, Makemake, aqueles outros, pode ser que um deles sobreviva. Mas, porque já estava tão longe do Sol que não dependia do calor do Sol. E vai ficar vagando, vai ficar preso gravitacionalmente a alguma coisa. Ele vai ser atraído ou pela estrela próxima ou vai ficar ali parado no lugar. É possível que existam, mas nunca foram fotografados, se você quer saber, nunca foram detectados planetas que não estivessem agregados às estrelas, tá? Mesmo que a nossa tecnologia não permite ver o planeta, fotografar o planeta, assim perceber a perturbação na estrela que o planeta causa, né? Júpiter causa uma perturbação de alguns metros no centro do Sol. O Sol balança um pouquinho por causa de Júpiter. Isso é detectável, esse balanço. A gente detecta planetas em outras estrelas por esse balanço que os planetas provocam na própria estrela, porque cada um desses corpos aqui girando ao redor da estrela, como eles não giram em torno das estrelas, mas sim em torno de um ponto comum, o Sol também gira em torno desse ponto. Para todos os planetas do sistema solar, esse ponto cai dentro do Sol. Júpiter cai um pouco fora, porque ele é muito massivo. Na verdade, é um produto da massa pela órbita, né? Então, quanto mais massivo, mais ele... Né? Porque a força é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, aqui eu tenho um raio, um ponto que acaba caindo mais ou menos 1 metro fora do Sol. Então, o Sol balança meio metro para cada lado por causa de Júpiter. Os outros não têm capacidade de fazer isso, ok? Então... Tem duas perguntas, professor. Esse planeta órfão, digamos assim, ele não seria detectável praticamente e muito menos por perturbar alguma coisa, porque não tem nada para ele perturbar. Entendido? Tem duas perguntas, professor. Fala aí. Pode existir planeta de metal e se Planeta? existe de metal. E se existe... De metal? É só ir a Mercúrio, amigo. Mercúrio? Mercúrio é praticamente metálico. Tá. Nós vamos ter uma diamante, professor... Eu vou mostrar para vocês que Mercúrio é praticamente metálico. É poderoso. Metal tem uma concentração muito grande de metal. Diga. Diamante? Também, diamante também. Tudo é possível. Os materiais todos são possíveis de estarem presentes no universo dos materiais que nós conhecemos. Não é muito comum. Vou te garantir que não é. Você não vai atravessar uma esquina e achar um planeta de diamante. O diamante, na verdade, ele exige uma reação físico-química muito grande, ele pode ser resultado de supernovas até. Mas dificilmente eu vou ter um planeta inteiro de diamante. Isso é muito difícil. E a outra? Não, peraí, professor. É que agora eles querem saber se tem de ouro, ou se não tem planeta, se existe planeta sem mineral nenhum. Só os gasosos, né? Sem liberar? Sem mineral. Sem minerais, professor. Um planeta desmineralizado. E sem minerais. Só os gasosos, acredito eu. Não se conhece também. Não se conhece. Então, não tá. se conhece. Júpiter, apesar de aparentemente não ser metálico, obviamente ele é gasoso, mas ele tem no núcleo plasma. E plasma o que é? É gás aquecido e pressionado a tal ponto que ele se torna metálico. Gás com características metálicas. Então, o Júpiter, apesar de ser gasoso, ele tem hidrogênio metálico no núcleo. Ok? Metal é uma condição da matéria, ele não é uma característica, é uma condição.
Tudo depende da pressão e da temperatura que eu esmago o material. Se eu pego um gás com hidrogênio e esmago a temperatura e pressão de Júpiter, eu obtenho plasma metálico. O plasma é um estado do gás que tem comportamentos que o átomo não é estável, né? E características metálicas. Deu? Deu, tá ótimo. Depois a gente continua aí. Então, Se tiver mais... o sistema solar acabou formando, né? Aqui não há hipótese alguma relação da distância, tá? O tamanho que está representado aqui, a distância não é tudo igualzinho assim, né? Bem, a distância não dá para fazer um gráfico em que eu coloque simultaneamente a distância e o tamanho, é impossível. Então, aqui o Sol nem cabe aqui na figura, né? De tão grande que é, tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro, né? Contra pequenos planetinhas, os terrestres, né? Os 4 que têm crosta, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, o cinturão de asteroides, onde se encontra Ceres, um dos planetas anões, né? Os 4 planetas jovianos, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses 8 aqui são considerados planetas, e os outros muito menores, que fazem parte de famílias e não são únicos. O Ceres faz parte da família dos asteroides. Plutão, Haumea, Maquiaeris fazem parte dos objetos Dioed-Lu ou planetas gelados, que são menores que a nossa Lua, né? São muito pequenos, tá? O Ceres tem 1.000 quilômetros, Plutão 2.000 e pouco, esse Haumea é um pouco maior que Plutão e assim por diante, tá? Então, eu tenho 3 categorias típicas de planetas. Os terrestres, que têm crosta e estão em temperaturas mais altas, muito mais altas, né? Mesmo Marte chega a ter no verão do Equador marciano a temperatura de 20 graus. 20 graus é uma temperatura agradável, né? Então, e esses aqui têm temperaturas todas muito abaixo de zero, abaixo de 100 negativo. Então, aqui as temperaturas não são aceitáveis para seres vivos, pelo menos, complexos, né? E aqui, esses 2 aqui não são aceitáveis para seres complexos por causa da extrema temperatura deles, e esses 2 já são mais suscetíveis a ter alguma vida. A Terra e Marte mesmo, Marte sendo geladinho, né? Menos 27, ele chega em certos momentos, mas acontece que no gelo também existe pequenos bactérias e até moluscos, né? O crio é um bichinho que vive lá na Antártida, né? Aquele gelo todo, né? Então, Marte é um candidato, um bom candidato de vida incipiente, primitiva, mas é possível. Tá? Esses 2 aqui é muito difícil. Vênus também não é tão impossível, porque existem as bactérias, né, que resistem a temperaturas altas, existem isso. Né? Mas Mercúrio não, Mercúrio também não tem atmosfera, não tem nada, não tem nenhum líquido. Mercúrio é totalmente seco. Então, terrestres, jovianos, anões. Planetas anões. E asteroides. Existe uma outra categoria de objeto que é o cometa. E o cometa é uma dessas rochas originais, né, lá daquela formação do sistema solar, que estão muito longe e cuja órbita leva, no mínimo, centenas de anos, alguns um pouco menos, para dar uma volta ao redor do Sol. Diferente desses aqui, jovianos e terrestres, que são mais rapidinhos, digamos assim, né? As 3 leis de Kepler. Sempre cai uma questão sobre as 3 leis de Kepler. A primeira lei é a óbvia, a lei das órbitas, em que os planetas descrevem elipses ao redor da estrela-Sol, né? E os outros planetas também fazem isso com as estrelas deles. E o Sol ocupa não o centro, mas um dos focos. A característica do foco é que, por exemplo, a distância onde se encontra um corpo até um foco, né? A distância do corpo, por exemplo, da Terra tem essa aqui. A distância é um foco. Os focos são 2, tem um de cada lado. A distância da Terra aos 2 focos, somada, é igual a essa linha AP aqui. Ó.
Isso é a lei das órbitas. Tá? Ou seja, se a Terra estivesse aqui, nesse ponto, a distância dela até esse foco e o outro que fica aqui, que é essa rebatida para cá, a soma dessas duas distâncias é igual à linha AP. Essa é a lei das órbitas, ou seja, um planeta orbita uma elipse em cujo foco se encontra o Sol. A segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Isso significa o quê? Quando eu estou mais próximo no periélio, hélio é Sol, peri é perto. Então, a Terra atravessa um período em que ela está mais próxima do Sol, porque o Sol não é o centro, o Sol está no foco. No caso da Terra e do Sol, o foco é bem perto do centro, essa distância é mínima, mas ela existe. Então, o planeta, essa área aqui, para ela ser igual a essa área, que é mais comprida, eu preciso que esse aqui ande mais depressa, para que ele possa usar ao mesmo tempo que esse aqui, que anda mais devagar no lado de cá, porque a distância é maior, está mais longe, né? Então ele anda mais devagar. Aqui está mais perto, ele anda mais depressa. Então, a segunda lei de Kepler, ou a lei das áreas, é que os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Por isso ele tem uma velocidade, quando está próximo do periélio, maior do que a velocidade quando ele está distante do periélio. Entendido? Isso é importante. Alguém não entendeu a primeira ou a segunda lei, por favor? Professor, eu acho que não tem pergunta, mas eu acho que a primeira lei, eu acho que precisa. Essa foi uma questão do ano passado, inclusive, né? Inclusive foi a questão que tinha que colocar o planeta e a estrela no foco. Né? Não creio que eles vão repetir, mas era mas de uma outra. Algo das leis de Kepler, eles sempre gostam de pedir. Né? Exato. Talvez. A terceira lei de Kepler, que é a mais complicada, que é essa aqui embaixo, ela diz que o tempo de revolução ao quadrado é constante ao dividir pela distância do planeta ao foco, ao Sol. Então, vejam bem. A distância da Terra aqui, uma unidade astronômica, que tem unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol. Daqui a pouco nós vamos ver quanto ela vale. Vale 149 milhões e 600 mil quilômetros. A gente vai usar 150 milhões, que é para abreviar. O importante é a noção da distância, e não o detalhe de número. O detalhe de número é para fazer esses cálculos. Então, a Terra está uma unidade astronômica de distância do Sol e leva um ano, 365 dias, para dar uma volta ao redor do Sol. Eu elevando isso aqui ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Eu elevando isso aqui ao cubo, 1 ao cubo dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Ótimo. Mercúrio, a resposta tem que ser 1 ou muito próximo de 1. Então, eu pego a unidade astronômica, ou R, multiplico por 3 vezes 0,387 ao cubo, 0,241 ao quadrado, divido T ao quadrado por R ao quadrado, vai dar 1,002. E vejam, todos os planetas, se eu fizer isso, dá muito próximo de 1. O Júpiter dá 0,999, é 1, né? Esse o Urano também, mas é 1. Então, essa lei de Kepler, aqui apurada já com medições modernas, né, é uma constante. Ou seja, se eu souber, quando se descobriu o tempo que Marte levava para dar uma volta ao redor do Sol, se descobriu a distância que ele estava, porque eu tenho a Terra é 1, a Marte também é 1, então isso aqui é uma regra de 3 simples, né? E eu consegui, né, elevando isso aqui ao cubo. Esse aqui ao quadrado é igual a esse aqui ao cubo, dividido por esse, multiplicado por esse, e a resposta vai dar 1. A raiz quadrada vai dar 1. Então, através da terceira lei de Kepler, foi possível obter todas as distâncias exatas dos planetas. Bastava contar o tempo que eles levavam e comparar com o da Terra. Leva Mercúrio, né? A gente sabe que leva 80 e poucos dias, né? 0,241 anos. Então, puxa,
Então, pouco, a distância acaba sendo pouca também. Né? E esse aqui, 164 anos, Netuno, a distância acaba sendo maior. Ou seja, quanto mais longe, mais tempo demora. Tá? Mas a divisão do quadrado de um pelo cubo do outro vai dar sempre um ou próximo de um. 3 leis de Kepler, elas resolvem todos os problemas do nosso sistema solar de questão de posicionamento, questão de velocidade, questão de órbita, são resolvidos pelas 3 leis de Kepler. Então, vejam, genial que foi Johannes Kepler, porque ele, com os dados de Marte, que ele herdou do Tycho Brahe, os dados do planeta Marte, que muito bem catalogados, ele pôde inferir todas essas leis. Descobriu que eram elipses, ele descobriu a lei das áreas e ele descobriu a lei do quadrado da evolução pelo cubo da distância. Então, importantíssimo. Se alguém não entendeu as leis de Kepler, é a chance de perguntar agora. Tá? Essa aqui é matemática pura. Tá? Essa, terceira. Observação. Essa aqui pode cair na prova, ele dá um T, dá um R, dá uma fórmula, inclusive, e pergunta quantos anos leva Urano para dar uma volta ao redor do Sol, sabendo que a sua distância é de 20 unidades astronômicas. Então, não é tão complicado assim como fazer a conta. Tá? E, normalmente, eles dão exemplos nas... É um exemplo, claro. Eles não colocam só os dados e a pergunta, eles dão exemplos de outros planetas, por exemplo. Né? Ok, vamos adiante. A órbita que a Terra faz ao redor do Sol, como eu havia falado antes, não é plenamente plana, assim como aqui o equador do Sol, né? A órbita que a Terra faz ao redor do Sol, vista aqui em azul e em amarelo é o equador solar, o plano do equador solar. O equador divide meio a meio, né? O Sol. Vejam que a Terra faz um ângulo de 7 graus e 12 minutos com o centro do Sol, ou seja, a nossa órbita ela está assim. Ela passa para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Não é isso a causa de inverno e verão. A causa de inverno e verão, nós vamos ver adiante, é um pouco mais do que isso. Tá? Esse caminho que a Terra faz ao redor do Sol se chama eclíptica ou eclíptica, que é a forma tradicional de se escrever eclíptica, que significa a órbita da Terra projetada no céu. Ou seja, a órbita da Terra, quando eu olhar para o céu, eu vou ver onde ela vai passar depois e onde ela teve antes. E esse caminho é exatamente na metade do que se chama zodíaco, ou faixa do zodíaco, ou faixa dos planetas. O movimento aparente anual do Sol. Eu tenho aqui o Sol, se eu olhar para o norte, o Sol se movimentando de leste para oeste, durante um dia, nasce de manhã no leste, se põe à tarde no oeste, porque isso é um movimento aparente. A gente acha Professor, que o Sol está fazendo isso, mas, na verdade, quem está girando é a Terra. A Terra gira de oeste para leste e caminha ao longo de sua órbita. Então, o que eu vejo aqui, eu estou aqui em Florianópolis, o que eu vejo é isso aqui, porque a Terra está girando de lá para cá. Entendido? A Terra está fazendo isso. Então, vai... aqui, quando esse raio estiver batendo meio-dia aqui, aqui. Aqui, 6 horas da tarde, aqui, 6 horas da manhã. Diga. Tem uma pergunta? Era o Marco. Marco, você que abriu o microfone. Professor, a faixa do zodíaco pode mudar de lugar? Não. Já vamos mostrar. Nós temos a primeira noção que é precisa dos meridianos, tá? Os meridianos unem os polos norte e sul da Terra. O meridiano que passa aqui em Florianópolis é 48, alguma coisa. Né? Cada distância entre um meridiano e o outro é 15 graus e representa 1 hora. Então, por exemplo, o 0 graus em Greenwich, em Londres, nós no Brasil usamos 1, 2, 3 horas de diferença. De 0 a 45 são 45 por 15 dá 3. Então, aqui
né? São 3 horas de diferença de Greenwich. Lá são 3 horas mais tarde, porque a Terra gira de oeste para leste, né? De oeste para leste. Então, o Sol está chegando aqui agora, lá já desapareceu, já fazem 3 horas. Ok? Então, é interessante e importante notar isso, que a Terra gira segundo os polos geográficos e não os magnéticos. Tá? Os polos magnéticos não correspondem ao giro da Terra ao redor do Sol. Né? A definição de dia, então, já que nós sabemos o que é um meridiano, que é uma linha que une o sul e o norte geográficos, ok? Então, para nós, o zênite é o que está acima da nossa cabeça no meridiano que nós nos encontramos. 2 passagens do Sol no meridiano local chama-se um dia. Ela ocorre em 23 horas, 56 minutos, 4,09 segundos. Em 24, a gente coloca no nosso sistema horário, porque, obviamente, nós não vamos ter relógio com 23 horas, 56 minutos, 4,09 segundos, e aí, pô, começa o zero de novo. Ficaria muito difícil fazer isso, né? A última hora não seria igual às anteriores. Por isso, a gente arredonda para 24. É claro que essa diferença, nós estamos acrescentando esses minutos por cada dia, eles não existem e depois vão ser descontados, nós vamos ver como. Movimento aparente anual do Sol, definição do ano. O Sol, aparentemente, no céu, ele vai para o norte e volta para o sul, vai para o norte e volta para o sul. É o que nós enxergamos aos meio-dias durante um ano. No inverno, ele está bem lá embaixo, então o dia é rápido, curto, por isso é frio. No verão, o dia é longo, esquenta, 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 esquenta. Então, essa é a diferença entre verão e inverno. E o ano solar, ou seja, a volta que a Terra dá ao redor do Sol, leva, na eclíptica, 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Claro, nós arredondamos para 365 e essas 5 horas, 48 minutos, 46 segundos, que vão ser compensadas como? Nos anos bissextos. Cada 4, 6 horas aqui na prática, 6 horas são menos do que, são um quarto de dia, então a cada 4 anos eu enfio um dia. Mas tem umas regras de compensação para ajustar os horários também do dia, e tem certos anos em que não é, apesar de ser divisível por 4, não é bissexto. Essa regra é mais complexa e não é assunto da Olimpíada. Por isso, vamos deixá-la de lado para não complicar muito. Mas é mais ou menos assim. Se for divisível por 4, mas também for divisível por 400, não é bissexto. Então, são muito poucos que não são bissextos, mas é para compensar essas diferenças de horário, tá? Esses horas, minutos e segundos, ok? Posso, pois não? posso dar uma lembrada? Por exemplo, eles podem perguntar assim, 2020 foi um ano bissexto, certo? É um ano bissexto. Qual será o próximo ano bissexto e dá 4 ou 5 alternativas, né? Isso eles podem fazer. Será 2024, ok? Isso, porque o que a gente tem que saber principalmente é que será de 4 em 4 anos. É isso, professor? Se for divisível por 400, aí não é. Não é. Não é o caso de 2020, nem é o caso de 2024. Né? Tá certo. Obrigado, professor. Vamos adiante. Então, a variação anual, que é responsável pelas estações do ano, ela está centrada nesse fato aqui, de que esse ângulo que o eixo solar, o eixo geográfico da Terra, ou seja, o eixo do raio de giração da Terra, faz com a sua órbita. A Terra, quando levou uma paulada na formação em que acabou gerando a Lua, ela foi entortada. Ela antes tinha esse eixo retinho com relação à eclíptica. Nessa esbarrada, ela acabou entortando esse eixo para 23 graus e 27 minutos. Hoje é a melhor conjuntura para essa inclinação, é esse fato. Né? O que acontece? Como esse eixo ele não muda de lugar porque a presença da Lua estabiliza esse ângulo, ou seja, a Lua
ela traz uma força de gravidade que mantém esse eixo nessa posição. Se eu tirar a Lua do sistema da Terra, esse eixo volta para a posição perpendicular à eclíptica. E o que aconteceria? Eu teria dois polos imensos e um equador enorme. Eu não teria 4 estações, teria apenas frio e calor. Frio e calor. A vida seria muito diferente do que nós conhecemos. Esse fato desse eixo estabilizado pela Lua jamais perder os 23 graus e 27 minutos em relação ao plano da sua órbita, faz com que, por exemplo, aqui, ó, qual é a parte que pega mais sol? É a de baixo ou é a de cima? É a de baixo, ó. Aqui, ó, qual é a parte que pega mais sol? É a de cima ou é a de baixo? É a de cima, ó. Aqui as duas metades pegam a mesma quantidade de sol. Ou seja, quando o raio que sai do centro do Sol atingir o trópico de Câncer, eu tenho verão no hemisfério norte. Veja, tudo isso aqui é iluminado, ó. E aqui, ó, o hemisfério sul, ó, essa parte do Círculo Polar Antártico não é iluminada, é a noite de 24 horas aqui. Quando o raio do Sol atingir na outra posição, nessa posição, atingir o Círculo Polar Antártico, não atingirá o Círculo Polar Ártico, ou seja, o raio que sai do centro do Sol bate no Trópico de Capricórnio. Essa é a razão dos dois trópicos. O Trópico de Câncer indica o verão no hemisfério norte, quando o raio bate aqui, ou seja, sombra zero exatamente naquele dia. E aqui sombra zero em cima do trópico exatamente nesse dia. Ou seja, eu tenho verão no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Isso não pode ter dúvida. Ok? Isso tem que ser algo básico para que o aluno faça a prova da outra. Não pode pensar em distância, ficar mais perto, ficar mais longe. Não. Se fosse distância, obviamente, os dois hemisférios estariam sujeitos à mesma estação. O fato reside nesse ângulo aqui. A Terra está tortinha, ela gira torta ao redor do Sol, e sempre com o mesmo grau o mesmo ângulo. Ela não muda, esse eixo não muda. Ele não vira uma hora para cá, outra hora para lá, outra hora para cima, outra hora para baixo. Não. A Lua não permite isso. Ok? Entendido isso? Alguma dúvida das estações do ano? Eu estou sem perguntas. Então, Eu entendi tudo. Veja, esse ano de 2020, ó, o centro do Sol, no dia 20 de junho, às 18 horas e 44 minutos, ele tocou exatamente no Trópico de Câncer. 1 minuto depois, ele já tocou mais aqui, começou a sua descendo. Né? Quer dizer, a Terra foi andando de formas que o raio já não bateu mais ali, mas bateu aqui, bateu aqui. No dia 22 de setembro, agora, recente, às 10 horas e 31 minutos, ele já estava aqui. Ó. A Terra estava numa posição tal que o raio que saiu do centro do Sol pegou aonde? No Equador. E agora, em dezembro, no dia 21, às 7 horas e 2 minutos da manhã, o raio que vai sair do centro do Sol, esse aqui é o símbolo do Sol, vai bater exatamente no Trópico de Capricórnio, será o momento do verão. Em seguida, no próximo minuto, ele já bate aqui, um pouquinho para cima. E assim, dia após dia, ele vai. Aí, como vai chegar em março de 2021, ele vai estar aqui. Vai chegar em junho de 2021, ele vai estar aqui. E assim fica, passeando entre os trópicos, o raio que sai do centro do Sol. Ok? Isso determina as estações. Tem a zona fria do norte, a zona fria do sul, que é onde ele ou pega por inteiro, quando ele está aqui, ó, ele pega isso tudo, e quando ele está aqui, ele pega isso tudo. Não pega nada lá em cima. Quando ele está aqui, não pega nada lá embaixo. Fácil, né? Isso é importante. A Terra gira de oeste para leste. O ângulo de 23 horas e 27 minutos que o eixo faz com a perpendicular ao seu plano de órbita, faz com que eu tenha dia no Polo Norte, verão no Hemisfério Norte. Dia no Polo Sul, verão no Hemisfério Sul. E as duas estações em que dia e noite são exatamente iguais, ou seja, primavera e
outono. Aqui, primavera para nós, aqui, outono para nós. Primavera para o hemisfério norte, verão para o hemisfério norte. Entendido? Perfeito. Duas passagens, então, do Sol no meridiano local. Entenda-se que, para nós, aqui em Florianópolis, jamais o Sol vai passar em cima da nossa cabeça, deixando sombra zero. Tá? Ele, ao passar pelo meridiano, aqui é o sul, aqui é o norte, aqui, portanto, é o leste, lá é o oeste, ele vai aparecer no leste, vai se pôr no oeste, mas mesmo no dia de solstício de verão, dezembro, agora, dia 21 de dezembro, jamais vai deixar sombra zero, porque nós estamos numa latitude abaixo do trópico. Ou seja, quando nós estamos numa latitude abaixo do trópico de Capricórnio, Florianópolis fica aqui abaixo, eu nunca vou ter sombra zero, porque nunca o raio que sai do centro do Sol vai bater em cima da minha cabeça. Vai bater no trópico de Capricórnio. Então, eu vou ter sempre 4 grauzinhos de sombra, porque aqui é 23 graus e meio, e Florianópolis é 27 graus e meio. Professor, Então, não sombra zero jamais. o aluno Otávio, ele pergunta se tem como um continente ter 2 estações ao mesmo tempo, é isso, Otávio? Abre o microfone, Otávio, e pergunta realmente o que você quer saber. 2 estações ao mesmo tempo? É que Não entendi isso. Como 2 se pode ter. Ah, se pode ter um outono e verão, vamos dizer assim, no mesmo continente. Vamos pegar o exemplo aqui do Brasil, mas eu acho que aqui é o Equador, tá? Qualquer país, qualquer lugar que se encontre aqui no Equador, ele tem só uma estação do ano, o ano inteiro. Ele não tem... tanto é que o inverno amazônico é quando chove. E quando chove lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É o verão para nós, eles chamam de inverno. Porque os locais que ficam em cima do Equador, ou próximo do Equador, Indonésia, Floresta Amazônica, o centro da África, o que acontece? O sol varia pouco para um lado e para o outro, então a temperatura é praticamente a mesma. Entre os trópicos, por exemplo, Rio de Janeiro, né, o ano todo é calor, não tem frio no Rio de Janeiro. Mesmo quando o sol está lá no hemisfério norte, tá, quando o centro do sol está batendo no trópico de Câncer, mesmo assim o Rio de Janeiro está aqui, ó. Enquanto que para nós de Florianópolis isso é diferente, porque quando o sol está lá no trópico de Câncer, para nós são mais de 50 graus de diferença no céu. Enquanto que os locais, e a maior parte do Brasil está perto do Equador, o Brasil é um país tropical por causa disso, né? Tirando que o sul do Brasil, o resto do Brasil, a temperatura ela não muda durante o ano. Muda com altitude, com ventos, com chuva, isso e aquilo, mas a temperatura gerada pelo Sol, em relação ao reflexo, a refração e reflexão na Terra, ela é praticamente a mesma o ano todo. Ok? Não muda. Então, eu não diria que ele apresenta 2 estações, mas as 4 estações são resumidas em uma só, ou 2 no máximo. Entendeu? Porque o Sol fica muito em cima da cabeça, para lá e para cá. 2 vezes por ano tem sombra zero, para qualquer um que esteja entre trópicos. O exemplo aí, o desenho, né? A figura, ela é muito clara, né? Ela mostra isso, tranquilamente. Mostra isso. Né? Tem que estar nessa faixa amarela aqui, ó. Uhum. A temperatura é muito parecida o ano todo. Aqui, como é que chama essa zona aqui? Temperada, né? Temperada. Está aqui a zona temperada do norte, zona temperada do sul, e a do meio, zona quente ou intertropical, entre os trópicos. Ou seja, aqui eu tenho praticamente a mesma temperatura, uma variação muito pequena. Aqui não, aqui eu tenho uma variação bastante grande, aqui também. Nós moramos na zona temperada do sul. Por isso nós temos frio no inverno e calor no verão. Pelo que a pergunta que ele fez, no caso do continente africano, ali você consegue ver que ele consegue pegar tanto o verão, as estações no meio, que são iguais, praticamente, mesma temperatura, mas também a temperada. Aqui, o deserto do Saara, o deserto do Saara em janeiro, que fica aqui o deserto do Saara. A gente imagina o deserto do Saara a 50 graus acima de zero, né?
À noite, o deserto do Saara, em janeiro, vai menos 10 graus. Para vocês terem uma ideia, muito mais baixa temperatura do que São Joaquim, por exemplo. Não é verdade. Então, aqui, ó, na África do Sul, a temperatura é exatamente igual à de Florianópolis. Mesmo variação de temperatura na África do Sul é a nossa. E a Austrália também está aqui, nessa região temperada. Parte da Austrália está temperada, parte da Austrália está na tropical. Interessante isso. Como nós, Brasil, né? Parte temperada, parte tropical. Ok? Então, vamos ver o que acontece no céu da nossa realidade para uma pessoa que mora em Florianópolis, latitude T, Florianópolis. Qual é a latitude de Florianópolis? 27 graus e meio, tá? 27. Se eu estiver aqui, ó, Florianópolis aqui, eu jamais vou ter o sol em cima da minha cabeça. O máximo que ele vai passar é aqui, assim. Ok? E aqui eu vou ter um determinado ângulo, a projeção do polo sul celeste, ou seja, o eixo da Terra está aqui. Ó. Que ângulo é esse aqui? Latitude. Na latitude de Florianópolis, se eu souber o polo sul geográfico e subir com o ângulo da latitude, eu encontro o polo sul celeste. Daqui a pouco nós vamos ver como se acha o polo sul celeste e, portanto, como se acha o ponto geográfico sul. Basta achar o polo sul celeste. E é fácil, astronomicamente é fácil de achar. Acho que a maioria de vocês já tem um palpite, né? Se eu morar na latitude zero, o Equador, é aquele fato que a gente falou. Ó. Ele vai para lá, vem para cá, ele nunca sai muito de perto. Né? Se eu morar num dos polos, o que acontece? Ou ele está acima do horizonte, ou ele está abaixo. Então, ou ele aparece, ou ele não aparece. É estranho, né? Por exemplo, são 4 meses de escuridão absoluta nos polos e 6 meses e outros 4 meses de meia boca e outros 4 meses em que praticamente não amanhece, praticamente não anoitece, só fica um crepúsculo. São 4 meses de crepúsculo, 4 meses de escuridão e 4 meses de dia, de claridade. Os polos têm uma característica muito interessante em relação a isso. Em relação a noção de dia e noite. Né? Então, você perde a noção de dia e noite. Lembra da palestra que falei sobre as auroras boreais, aquela cidade de Tromsø, né? na Noruega? Né? Então, 4 meses de escuridão completa, aquela acima, ela está no círculo polar, né? São 4 meses de claridade completa e 4 meses de crepúsculo. E praticamente não se vê o sol, ele fica na linha do horizonte. O que eu posso fazer? Já que eu estou olhando da Terra para o resto, eu tenho que me basear, já que eu estou aqui na Terra, todos os movimentos do céu eu vejo a partir da Terra. Não posso, quer dizer, hoje em dia eu posso sair da Terra para olhar o resto, mas não é o nosso caso. Nós não somos passageiros das naves, né? Então, tudo que eu tenho que fazer em referência ao céu é a partir do ponto de vista da Terra. Então, se eu trocar a Terra pelo Sol, quem vai andar na eclíptica é o Sol. Não sabemos o que não é verdade. Quem anda é a Terra. Mas eu posso fazer isso para poder fazer cálculos. E se eu projetar o equador da Terra no espaço, a metade da Terra no espaço, vejam, que ângulo é esse aqui entre os dois planos da eclíptica e do equador da celeste? É o ângulo que o eixo da Terra faz com a eclíptica. Esse eixo aqui faz um ângulo com o equador, que é de 90 graus, mas com a eclíptica é de 23 graus e 27 minutos. Então, essa projeção vai me permitir mostrar que existem os planetas todos mais ou menos transitam no mesmo plano, em volta da estrela Sol, mais ou menos parecido, que se formaram juntos. Mas os gregos descobriram que a maioria das estrelas não perde a sua composição. Por exemplo, a constelação do Corvo está lá, tem sempre esse jeitinho aqui, ó, a gente diz que é um corvo voando para o sul, né? Sudeste. O Ophiuchus tem o mesmo jeitinho,
A Libra tem o mesmo jeitinho, o Escorpião tem o mesmo jeito, que a gente conhece bem, né? Mas havia algumas estrelas que não, algumas coisas no céu, que não obedeciam essa característica de ficar sempre no mesmo lugar. Por exemplo, a estrela Spica, da constelação de Virgem, ela é a guardiã do Corvo. Toda vida que você olhar no céu, o Corvo e a Spica, eles vão estar um na frente do outro. Exatamente nessa posição. Pode estar mais inclinado, dependendo da hora da noite, pode estar num lugar do céu ou no outro, mas essa figurinha vai estar sempre ali presente, tá? Do Corvo, perto da Spica, da Virgem, da Libra, vai estar todo mundo ali. Mas esses plananectas, essas eram as ectas, como a Spica, por exemplo, e dentro de uma faixa de 16 graus no céu, esses plananectas, ou estrelas errantes, se movimentavam entre as constelações. Esse movimento fez com que eles percebessem que os 7 plananectas, porque a olho nu eles só enxergavam que, se mexendo no céu, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, Urano e Netuno a olho nu não se vê, só com o telescópio. Então, esses 7 planetas que geram os 7 dias da semana, né, andavam sempre dentro de uma faixa de 16 graus. Quem passa bem no centro dessa faixa é a órbita da Terra. Então, Júpiter é muito próximo da órbita da Terra. Então, quando você está olhando Júpiter no céu, você está praticamente olhando onde está passando a órbita da Terra. Essa faixa eles chamaram zodíaco, ou caminho dos animais, né? Porque todos os planetas passeavam por ali. Nenhum deles passeia por outro lugar. Ou seja, essa faixa do zodíaco, que alguém perguntou se ela muda de lugar, não. Ela não muda de lugar. Ela é um lugar fixo no céu. E eles deram nomes, dividiram em 12 pedaços. O número 12, a gente já falou isso há algum tempo para vocês, não repito agora, vem uma herança mesopotâmica, porque o sistema deles era baseado no número 12, não no número 10. A gente faz 12 porque eles usavam os 4 dedos, né? Com os 3 ossinhos para fazer as contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Era assim que eles faziam conta, né? Por isso, todo o sistema deles era duodecimal, em vez de ser 10, é 12, né? E eles dividiram o céu em 12 pedaços, né? Vejam, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Olha que coisa especial tem em Peixes e a Virgem. É onde o Equador cruza a eclíptica. A projeção do Equador da Terra cruza a eclíptica na constelação de Peixes. Eu tenho aqui um equinócio. Na constelação de Virgem, eu tenho aqui um outro equinócio. O solstício, aquele dia de verão, ocorre em Gêmeos ou em Sagitário. Ok? Entendido? Quer dizer, esse ângulo aqui é 23,5, é o ângulo de inclinação do eixo da Terra com a sua órbita, está aqui ele. E a faixa do zodíaco é onde todos os planetas, inclusive a Terra, andam. A Terra anda pelo do meio aqui. Ó. Essa é a eclíptica. Onde ela cruza o equador celeste, que é a projeção da metade da Terra, eu tenho o equinócio de Peixes e da Virgem. Ok? E aqui os solstícios. Então, para a gente descobrir que mês é, olhando para o céu à meia-noite. Então tá. Se eu estiver em dezembro e olhar para o céu à meia-noite, eu vou ver o Touro. Opa, é verão para nós. Se eu estiver em janeiro à meia-noite, é o Gêmeos, ainda é verão. E assim, março é o Câncer. Abril, fevereiro é o Câncer. Março é o Leão. Então, aqui, o equinócio, a característica do equinócio no céu, à meia-noite, é a constelação do Leão. Então, se a gente olhar para o céu à meia-noite, no dia entre 20 e 22 de março, que é quando ocorrem os equinócios, né, eu vou ter a constelação do Leão na minha cabeça. Em junho, qual é a constelação que vai estar na minha cabeça à meia-noite? Quem responde aí, por favor? Eu tomar uma aguinha.
Vamos lá, alguém responde, por favor. Escorpião. Exatamente, Escorpião. E em setembro, no equinócio de primavera para nós, que constelação à meia-noite está no céu, bem em cima da cabeça, bem no zênite? Aquário. É só olhar, né? Aquário. Então, em outubro, agora, qual é a constelação que está no meio do céu, à meia-noite? Agora, outubro está aqui, ó. Peixe. Libra. Libra. Peixe. Peixe. Peixes. Daqui a pouco eu vou mostrar como achar peixe facilmente hoje à noite, tá? Tá. Então, as coordenadas celestes, eu tenho o equador celeste, a eclíptica, o equinócio vernal, o outro equinócio, tá? O polo sul e o polo norte, e chama-se esfera celeste. Isso. A gente bota a Terra no centro, o ângulo, o equador da Terra é a eclíptica. Ótimo. Isso é para saber coordenadas como a exceção reta e declinação, para localizar um astro no céu, para os mapas e tudo mais. Dificilmente é assunto de prova, isso é mais complexo, tá? De qualquer forma, por exemplo, ponto vernal da Terra acontece na constelação de Peixes, essa que está agora à meia-noite em cima de nós. Acabou de passar em setembro, nesse ponto aqui, a Terra. Em setembro, a Terra estava aqui, ó. No dia 22 de setembro, ela estava aqui. Não faz um mês que ela estava ali. Tá? Agora, à meia-noite, como nós já avançamos aqui, outubro já está Áries à meia-noite na nossa cabeça, e não mais o Peixe. Aqui está o Polo Sul Celeste, isso aqui é a latitude do lugar, ó. Essa altura aqui. Né? A rotação da esfera, o Equador Celeste está aqui. Ó. Aqui começa de 0, quando chegar em 90, é o Equador Celeste. Ok? Muito bem. Mais uma vez, tudo isso existe porque as faixas de órbita dos planetas estão mais ou menos no mesmo plano. Mais ou menos. Aqui está a eclíptica, veja. A órbita de Vênus tem um ângulo de 3,39 com a eclíptica, é pequeno. O da de Mercúrio já é grande, 7 graus. Mercúrio quase foge da eclíptica, né? Porque são 8 graus para cada lado. Os planetas superiores, as órbitas, né? 1,85 para Marte, Júpiter 1,30. O mais próximo é Urano. Urano é praticamente a mesma órbita da Terra, mas como não se enxerga a olho nu, não tem muita utilidade para nós Urano. Tem um telescópio para achar Urano. Né? Mas Marte, Júpiter e Marte são bons indicadores da eclíptica, porque são visíveis a olho nu, e 2 graus só de diferença, menos de 1,5 grau de diferença. Quando a gente olha Júpiter e olha Marte, fazendo uma linha entre os dois, pô, lá está passando a nossa órbita, lá está passando a nossa eclíptica, né? A órbita da Terra. Configurações dos planetas inferiores. Quem são os inferiores? Ficam entre a Terra e o Sol. Tá? Chamadas conjunções. Eu tenho a conjunção inferior, né? Quando o planeta está na frente do Sol, eu não enxergo ele, porque o Sol não permite. E a superior, quando também não enxergo ele, porque o Sol também está na frente dele. Tá? São conjunções superior e inferior de planetas que ficam entre a Terra e o Sol. Quais são? Vênus e Mercúrio. Só esses têm conjunção superior e inferior. Tá? As configurações, elongações. A elongação máxima ocidental ocorre a oeste do Sol. A Terra está girando de oeste para leste, também andando de oeste para leste. O planeta também fazendo isso. E a elongação máxima, quando eu enxergo ele mais alto no céu, é quando ele está nessa posição aqui e não nessa. Nessa posição aqui, ele seria menor. Quando falarmos de planetas terrestres e inferiores e superiores, nós vamos voltar a esse assunto. Tá? De qualquer forma, já fica colocado o que é a elongação máxima ocidental e oriental. A ocidental, a oeste do Sol. O oeste do Sol, o norte do Sol é para cima. Quando é um ponto, significa para cima. Se o norte do Sol é para cima, o oeste do Sol é para a esquerda e o leste para a direita. Você se posiciona aqui e abre os braços, olhando para a Terra. Então, aí você tem o oeste à esquerda, leste à direita. A elongação máxima ocidental ocorre a oeste do Sol e a oriental ocorre a leste do Sol. Okay? Isso é interessante saber e é
talvez assunto, às vezes, de perguntar se a máxima elongação ocidental ou oriental ocorre quando o planeta está em ângulo reto, formando um triângulo retângulo com Terra e Sol. Não, é aqui antes, é bem antes. Alguns planetas, como o Mercúrio, por exemplo, tem uma órbita muito diferenciada da órbita da Terra, e acontece que, às vezes, e o Vênus também, uma boa diferença que a gente viu, acontece que, às vezes, eles entram em trânsito, ou seja, dependendo da posição em que os dois se encontram na sua órbita, coincide dele passar na frente do Sol. Mercúrio acontece 13 vezes em média a cada 100 anos, e Vênus acontece a cada 106 anos, depois mais 8, depois mais 106, depois mais 8. Isso depois, nos planetas inferiores, nós vamos ver com mais calma, mas é isso que acontece. Chama trânsito. Já nos planetas superiores, que estão além da Terra, como Marte, Júpiter, etc., eu tenho, por exemplo, a oposição de Marte ocorreu agora dia 13. A oposição é quando ele está alinhado com a Terra e o Sol. É à noite que ele fica mais brilhante. No dia 13 de outubro, foi o maior brilho de Marte. Quem viu Marte no céu viu o dia de mais brilho. Ele está bastante brilhante ainda. E a conjunção é quando ele se esconde atrás do Sol. Então, conjunção eu não enxerga o planeta, mas na oposição eu enxergo. Na oposição ele está no outro lado, e quando ele recebe o Sol de frente, ele fica o mais brilhante possível. Tá? Na conjunção ele está no outro lado do Sol e a gente não enxerga. As distâncias. Como falei, uma unidade astronômica é 149 milhões e 600 mil quilômetros. Vamos pensar em 150, porque para ter uma noção, 150 milhões de quilômetros. O que é milhões de quilômetros? Né? Não sabemos o que é. É a distância da Terra ao Sol. O Sol é enorme, a gente vê ele pequeno no céu, porque ele está muito longe. Né? Aqui é a distância de todos os outros planetas em comparação com essa unidade astronômica, né? De Mercúrio, Vênus, a Terra é 1, né? Marte 1,5 é mais longe, os asteroides, com o planeta anão Ceres, 2,8 vezes mais longe, 5,2 vezes 9, 19, 30, 39. Eris lá vai 70 vezes mais longe. Um ano-luz é 63 mil unidades astronômicas. Vale 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Tá? Um ano-luz é bastante longo, uma distância bastante grande. Tá? Vai ser usado quando você quer trabalhar com galáxias, com o universo, é obrigado a usar ano-luz. É obrigado a usar uma coisa maior ainda, que é o parsec, né? O megaparsec. Depois nós vamos ver o que é o parsec. Tá? Intervalinho, vocês querem beber uma aguinha? Bonito quadro, né? Professor, tem 3 perguntas aqui do Vavá. Está escrito Vavá Padizani. Primeira é tão difícil ir ao espaço, professor? Como? É tão difícil ir ao espaço? É muito difícil. Cada quilo custa $1 milhão. De material que é lançado no foguete? Cada quilo que você colocar no espaço custa $1 milhão. Se você colocar uma pessoa de 70 quilos, você gasta $70 milhões para botar essa pessoa dentro do foguete. Entre treinamento, roupa, peso, combustível, etc, etc, etc. Tá. A outra pergunta é: existem buracos brancos? Não. Tá. Só chamados buracos negros, que nem buraco é, né, professor? É isso mesmo, né? Os negros, sim. Os brancos é um devaneio. Tá. Não é nada, é ficção. Nada cientificamente provado. Não tem como. Tá. Tem como a Terra... branco seria que a matéria jorra de um buraco o tempo todo. Onde é que estão? Ninguém vê isso. Ninguém jamais viu. O buraco negro já se localizou. Agora, branco, ninguém viu um lugar onde está nascendo bolinhas de gude, por exemplo. Não existe isso. Tem como a Terra parar de fazer rotação, professor? Não. Também não. Tudo no universo se movimenta, né? Não para, né, professor? Não. Se parar, destrói imediatamente. Mas eu lembro que numa das sessões de perguntas foi feita essa pergunta, eu mostrei o que aconteceria, lembra? Sim. As coisas sairiam voando tudo do espaço, a Terra derreteria.
Tá. Professor, tem como um planeta entrar em um buraco negro? Não existe. Quer dizer, ter como tem, se ele estiver perto, ele vai entrar. Mas não existe buracos negros aqui perto. Não existe. Buracos negros se localizam normalmente nos centros galácticos, aquela região densamente povoada de estrelas, onde as estrelas são gigantescas. E aí é mais natural surgirem buracos negros. É claro que se ela absorver uma estrela que contenha planetas, os planetas serão absorvidos. Isso não há dúvida. Mas é muito difícil, lá no conglomerado do centro galáctico, existirem planetas, sim, devem existir, mas não com vida, compreende? Porque são estrelas que duram apenas 1 bi de ano, no máximo. E a gente sabe que para o surgimento e desenvolvimento da vida, como nós conhecemos, foram necessários 4,5 bi. Então, uma estrela que dure só 1 bi, ela, quando muito, pode produzir algas cianofícias, bactérias, coisas desse tipo. Então, Professor, planetas seriam engolidos, sim, se estivessem perto de um buraco negro. Mas aqui, perto do Sol, não tem nenhuma candidata a buraco negro. professor, é verdade que Canis Maiores, Majores, eu não sei falar assim, né? É a maior estrela... Como? Canis Majoris. É a maior estrela já conhecida? Não. Canis Maiores é Sirius, né? Do cão maior, é a Sim. estrela mais brilhante do céu. Mas não é a maior, né? É a maior, em hipótese alguma. Ela é mais brilhante e está mais... A maior, nós vamos falar dela, a maior não tem um nome, ela tem siglas, tá? Professor, eu não quero... Extremamente poderosa. Ela fica no cão maior, por acaso, mas não é a Sirius. Sirius é a mais brilhante do céu, tá? Professor, não quero incomodar, assim, te perturbar, mas nós já estamos quase 10 para as 4 e eu tenho uma outra reunião daqui a 10 minutos. Não, então nós vamos ficar por aqui. Eu acho que já foi um bom programa. Eu acho que foi bastante informação. Na próxima quarta, a gente parte dessa coruja aqui. Fala, Otávio. Tá ok? Só um pouquinho, professor. É verdade que na cabeça de um alfinetezinho, se tu apontar pro céu à noite, pode ter muitas e muitas galáxias naquele espaçozinho que ele pegou? Pode. Num tamanho... Se você apontar a tua unha do dedo mindinho à noite para o céu, ali provavelmente tem 10.000 galáxias. Ok? Só deixa eu mostrar uma coisa aqui antes de... Isso aqui fica tudo para a próxima aula, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Né? Isso aí era tudo de hoje, professor? Oi? Isso aí era tudo de hoje? Não, né? Até poderia ser. Mas não, eu programei para ir até naquele onde eu parei ali. Tá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é outra coisa. Essa eu faço questão de mostrar, porque aí de noite vocês vão aí na praia e olhem para cima, o lugar que vocês estiverem. Ó, vocês vão ver no leste uma estrela vermelha, tá? Um objeto muito vermelho, bem vermelho. É Marte. Que horário é isso? E ele está na constelação de Peixes. Meia-noite, então? Não. Assim que escurecer, ele vai estar perto do horizonte. À meia-noite ele vai estar em cima da cabeça, mas assim que escurecer e até meia-noite ele vai subindo. Então vocês, ao olharem Marte, já vão descobrir onde está o Peixes. Que massa! Tá? E aqui, ó, perto do Peixes, há um tipo de um quadrado voltado para o norte. Esse aqui é o norte, tá? Esse é o Pégasus. Aqui que está a galáxia de Andrômeda. Aqui embaixo. Tá? Então, hoje à noite, assim que escurecer, olhem para a praia dos ingleses, ali para o leste. A estrela vermelha, o objeto vermelho que vocês olharem e virem é Marte. E ele está na constelação de Peixes. Ok? Ok, professor, muito obrigada. Obrigado aos estudantes também. Quarta-feira que vem, quarta, a gente faz mais um pouco de revisão.
Não é isso? É Tá isso. bom, muito obrigado. Vou parar aqui Vou parar a gravação. Até, professor. Tem uma pergunta ali. Ó. Em que constelação se localiza? Não li. Alguém tinha feito uma pergunta ali. Em que constelação se localiza? Espera aí.